costuma fazer bem. Orar costuma fazer bem. O coração de quem se entrega à oração tem mil histórias pra contar. Caríssimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, saímos da noite, entramos na aurora. Com alegria, saudamos a luz ressuscitada e ressuscitadora, o nosso Senhor Jesus. Senhor, no início desse dia, venho pedir-te saúde, força, paz e sabedoria. Quero olhar hoje o mundo com olhos cheios de amor, ser paciente, compreensivo, manso e prudente. Quero ver além das aparências, teus filhos como tu mesmo os vês, e assim não ver senão o bem em cada um. Fecha os meus ouvidos a toda calúnia, guarda a minha língua de toda maldade, que só de bênção se enche o meu espírito, que eu seja tão bondoso e alegre, que todos, quando se aproximarem de mim, sintam a tua presença. Senhor, reveste-me da tua beleza, que no decurso deste dia eu te revele a todos. Amém. Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículos 33 a 43, versículos 45 a 46. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: Escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro, e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao ver o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza, mandará matar de modo violento estes perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: Vós nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam
que estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos, Jesus conta uma parábola, que é uma narrativa alegórica que transmite uma mensagem direta por meio de uma comparação ou analogia. Nessa história, um homem, pai de família, plantou uma quantidade de videiras. Ao redor de sua plantação, colocou uma vala, rodeando-a com uma cerca. Na propriedade cercada e protegida, o dono construiu um tanque para espremer as uvas e também uma torre. Quando tudo estava pronto, ele arrendou a sua plantação a alguns agricultores. Meus prezados irmãos e irmãs, temos aqui os seguintes símbolos presentes. O homem, pai de família, representa Deus. A plantação de uva representa Israel, o povo escolhido. Os agricultores, que arrendaram a vinha, representam os líderes religiosos judeus. Os servos do Senhor da terra representam os profetas. O filho do dono da vinha representa Jesus. Os lavradores, que poderão arrendar a vinha, depois que os antigos lavradores foram expulsos, representam os gentios, os não-judeus. Meus caríssimos irmãos e irmãs, nesta parábola, Jesus conta a história do povo de Israel, que foi o povo escolhido por Deus. No início, Deus cuidou daquele povo, dando-lhe um território para morar. Os sacerdotes deveriam cuidar do povo, fazendo com que se mantivesse próximo a Deus. Depois de algum tempo, Deus enviou seus profetas a Israel, para que fizesse com que o povo não se desviasse do caminho de Deus. Muitos profetas foram mortos, e as advertências deles foram ignoradas. Então Deus enviou seu próprio Filho, Jesus, para que os homens retornassem o caminho. Mas Jesus sabia que também seria morto pelos sacerdotes. Jesus prossegue e diz que o reino de Deus não seria mais exclusivamente dos judeus, mas será dado a quem produzir frutos. E diz também que aqueles que se dedicarem a destruir a pedra fundamental será reduzido a pó. Os fariseus perceberam que Jesus os estava criticando, pois ao invés de exercer o papel destinado a eles, cumprindo a vontade de Deus e esclarecendo o povo de qual era essa vontade, apenas se esforçaram em fazer com que suas opiniões prevalecessem. Não tiveram coragem de fazer nada contra Jesus naquele momento, porque o povo que estava próximo considerava-o como profeta, ou seja, aquele que transmite a vontade de Deus. Jesus, através de uma história, explica não só o que já havia acontecido, mas o que ainda estava por vir. Caríssimos, peçamos ao Espírito Santo que deixemos-nos tocar por seus apelos e nos converta sinceramente para servirmos ao Senhor. E não permitas jamais que rebelemos contra Deus, que quer a nossa salvação e espera de nós a conversão. O Senhor te abençoe e te guarde, mostre a ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. Volte para ti o seu olhar e te